Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa tarde dominical aqui de toda semana. E estamos novamente aqui reunidos para falar do livro, né? Continuar a falar dos capítulos do nosso livro, que está um melhor que o outro. E hoje eu tenho a satisfação de estar com a doutora Eduarda Freitas aqui, tá? Eduarda, desde já seja muito bem-vinda. É, e hoje tem um tema todo especial que a gente vai estar conversando aqui com vocês, que é justamente a TCC na terceira idade, né? É um tema assim que está mais do que nunca em voga, em função das dificuldades que a gente vem observando, né, dos avós, nos pais, isolamento social, o impacto que tem, e sempre fez falta de uma boa prática baseada em evidências, né, seja em terapia cognitivo-comportamental ou em terapia comportamental, para esse público muito específico. Então o programa está muito bacana e fica aí. E já estamos de volta. Eduarda, uma satisfação a Eduarda, né? Não falei, ela é professora da pós-graduação da Universidade Católica de Brasília, pós-graduação em gerontologia e pós-graduação em psicologia, né? Então ela tem muita coisa que falar, é uma grande clínica, né? De mão cheia. Vamos começar pelo mais básico. Quais são os problemas psicológicos mais comuns nessa população de terceira idade, Eduarda? Olá, Paulo, obrigada, né, pelo convite, Uhum. por poder estar aqui conversando com vocês. Boa tarde a todos, né? Bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês vão também assistir a gravação. É, então, assim, o que a gente tem já de conhecimento que os problemas psiquiátricos, né, que mais atingem os idosos são os transtornos depressivos e os transtornos de ansiedade, né? Alguns autores, eles até colocam que o transtorno de ansiedade generalizado vai ser o transtorno mais frequente nos idosos. É, é claro que, assim, eu acho que é importante também a gente pensar que falando especificamente de idoso, às vezes eles não vão preencher os critérios dos grandes manuais de classificação que a gente tem, né? O Uhum. DSM, a CID. Então, muitas das vezes, eles vão acabar não sendo diagnosticados por exemplo, um quadro de transtorno depressivo, e, e aí o fato de não ser diagnosticado, às vezes não vai receber um tratamento adequado, uma atenção. E isso é um aspecto muito importante que nós, psicólogos, devemos considerar, porque é comum, a literatura já tem mostrado isso, que é comum eles não atingirem esses critérios. E por conta de não atingir, não receber o tratamento devido. Então a gente acaba muitas das vezes subdiagnosticando, consequentemente subtratando, e deixando com que uma série de consequências aí vão acontecendo, né, a partir daí. Então, se a gente pensar assim, o que é mais frequente em idosos, lembrando que aqui a gente está chamando de idoso pessoas com 60 anos ou mais, é, esse é o critério usado no Brasil, tá? Em outros países que a gente diz países desenvolvidos, né, normalmente são 65 anos ou mais. Então, quando a gente está falando em idoso aqui, a gente está falando de pessoas de 60 anos para cima, né? Uhum. Uhum. Teve até um estudo de 2017, se não me engano, que eles analisaram vários anos de um ambulatório numa cidade aí do sul, e para ver assim qual era o motivo que mais levavam os idosos a buscar por psicoterapia, né, nesse Uhum. ambulatório. E aí mais de 50% por sintomas depressivos. O restante foi mais picadinho. O segundo foram questões de ansiedade, uns 20 e poucos por cento, e depois conflitos, alguns prontuários que não tinham muito claro, que era um ambulatório escola e tudo. Então, quem trabalha com idosos, na verdade, sim, mais quem está pensando em trabalhar com idosos, né, quem está observando uma chegada maior de idosos na sua clínica, talvez um primeiro passo para se aprofundar nos estudos seja pensar os transtornos depressivos na velhice e transtornos de ansiedade na velhice, para você já chegar com uma bagagem talvez assim,
da maior possibilidade de procura, Uhum. né? Eu acho que muitos estão vivenciando isso agora durante a pandemia, de uma procura maior por idosos na clínica, né? Uhum. E a gente tem observado, de fato, né, nas pesquisas agora de Covid, que sintomas depressivos e ansiosos disparado, né, é o que mais se tem identificado. E aí, e isso é super importante, né, Paulo? Porque às vezes o olhar atento, muitas das vezes do próprio familiar, né? Vai ser aí de filhos, de netos, né? Alguns familiares, cuidadores que precisam ter esse olhar atento, até para às vezes sugerir, né, de buscar por um atendimento psicológico e tudo, porque não é raro da gente normalizar alguns sintomas como sendo normal do envelhecimento, né? Então, assim, tá mais recluso, não tá querendo falar muito no telefone. Gostava de ver uma missa na televisão e agora não se importa mais com isso. Mas é porque tá cansado. Mas é porque realmente, né, tá tudo tão difícil. E a gente acaba normalizando Uhum. algumas coisas como naturais do envelhecimento, como naturais desse momento, sendo que muitas não são. Né, isso pode ser um pouco até de um olhar meio preconceituoso, de desconhecimento dessa fase que a gente tem em geral, e aí a gente naturaliza alguns sintomas como sendo normais, né? Então, acho que principalmente nesse momento, o papel também de familiares em conseguir ter um olhar diferenciado mas ele tá diferente, né? Minha mãe, meu pai tá diferente, será que não Uhum. tem alguma coisa ali? Será que a gente não devia conversar com algum profissional, né? Às vezes não vai conversar direto com um psicólogo, não vai buscar, porque às vezes, né, tem essa concepção de que a psicóloga é para gente, né, é para doido, é para gente fraca, é para falta de Deus, principalmente se a gente fala de uma geração, né, que conheceu a psicologia em outro Em formato, né, outros tempos, psicologia né? dos Uhum. manicômios, exatamente, né? Então, às vezes vão ter uma dificuldade de chegar direto na psicoterapia, mas aí vão se sentir à vontade para comentar com o clínico, com o geriatra, né, com o neuro, e aí pode favorecer esse caminho, né, da gente fornecer um atendimento adequado de Uhum. psicoterapia. Uhum. E muitos também nem entendem, né, o que seria psicoterapia, né? Justamente Exatamente. pela grande diferença de gerações e esses produtos, vamos falar de certa forma, né? Não deixa de ser um serviço de saúde, né? Uhum, É, são desconhecimento, né? Mesmo na seara médica, né? A maior parte não procura psiquiatras, procura médicos de outras especialidades, um clínico geral ou aham, qualquer outra especialidade. O que dizer da psicoterapia, de um psicólogo para fazer psicoterapia, né? O exatamente. estigma é muito grande também, né? O estigma social que essa população tem que, de certa forma, né, lutar contra, né? Sim, sim. Eu acho que esse primeiro, talvez o primeiro entrave, né, para a gente ver, para a gente ainda não ver uma maior quantidade de idosos em tratamento, em psicoterapia, é justamente essa questão do estigma, que atrela a psichologia, a coisa para gente rica, é coisa para quem não tem o que Uhum. fazer, é falta de Deus, né, ligada a uma questão meio de fraqueza moral e tudo. Talvez esse seja o maior entrave, ou o primeiro entrave, né? Uhum. Mas é cada vez mais importante a gente se profissionalizar para atender esse grupo, porque a expectativa é que, de fato, cada vez mais eles busquem por psicoterapia. Principalmente porque os atuais, os recém-idosos, agora, digamos assim, quem está aí na faixa dos 60, os idosos jovens, 60, 65, Uhum. são aqueles que vêm do pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente chama dos baby boomers, a explosão de Uhum. bebês que teve na pós-Segunda Guerra Mundial, que já vem de uma geração muito diferente, que fala sobre divórcio, que fala sobre Uhum. métodos contraceptivos, que vem com uma compreensão diferente. Então, eles agora chegaram na velhice e vão envelhecer. Então, o que a gente já, por todo o trajetório, esses estudos de épocas de vida e tudo, o entendimento é de que agora eles têm uma compreensão diferente também da psicologia, e claro, todo o trabalho que a psicologia tem feito, né, pode fazer mais para desmistificar essas associações estigmatizantes, né, e tudo,
Então, de que provavelmente agora a gente vai começar a ver uma maior procura na clínica, né? E isso é um aspecto muito importante que você está falando, porque será que a gente está capacitado para atender? A gente Uhum. está habilitado para atender bem, com qualidade? Ou a gente vai fazer a extensão do que eu faço com a vida adulta? Ah, eu trabalho com uma pessoa assim, de 40 anos, né? 65, 70, 75 é adulto, né? Não vai ter diferença. E é claro, a gente pode ter alguns casos que, de fato, um caso de idoso jovem, que ele tenha um perfil de estilo de vida, de Uhum. saúde parecido com um adulto, né? Mas em muitos dos casos, a gente desconsiderar as particularidades dessa fase vai impactar num resultado pior na clínica. Uhum. E E na aí, prática. Oi, pode falar. não, pode falar. E na prática, existe o estigma por parte dos profissionais que atendem essa população? O que você vê, Eduarda? Bom, tem uns estudos muito interessantes, assim, feitos desde alunos da graduação de psicologia até recém-formados, né, e Uhum. com alguns anos de formação em psicologia, que eles foram questionando, assim, quais são os seus públicos-alvos, né, com o que você gostaria de trabalhar na psicologia e tal. E normalmente, quando envolve envelhecimento, eles vêm como uma das últimas opções. Então, Uhum. assim, 3% dos participantes responderam que teriam interesse, 5% que nunca pensou se sim, se não, mas tudo bem. Então, assim, de fato, a gente vê desde a graduação em psicologia, né, até alguns anos de formado, de que não há um desejo, de que às vezes nem passa pela cabeça de se Uhum. trabalhar com idosos, né? É claro que isso pode ter uma série de explicações, né? Na graduação, às vezes a gente acaba não tendo tantos estágios, ou nem tendo estágios que envolvem diretamente idosos. Às vezes não Uhum. tem disciplina que aborda a psicologia do envelhecimento, né? Mais extensivamente. Então, às vezes, isso vai também assim, de um não convívio com idosos, de uma não relação da psicologia com idosos que faz com que nem pense, né? E fora, claro, né? A gente não pode desconsiderar que pode existir de fato preconceito, né? Então eu também, né, mesmo o psicólogo, ele não está imune a atitudes preconceituosas, Uhum. então ele pode muito bem pensar assim, gente, mas a pessoa tem 80 anos, sempre foi assim, vou fazer terapia com ela agora, 80 anos, né? Que vai mudar? Foi assim a Uhum. vida inteira. Ou ou então, assim, chega um idoso na clínica e pensa, nossa, mas que tristeza. Ai, deve ser tão ruim chegar nessa idade. Nossa, quero curtir minha juventude. Então, esses tipos de atitudes, né, não positivas, de atitudes negativas com relação aos idosos, vai impactar no atendimento fornecido, né? Então, sem sombra de dúvida, né, o psicólogo ele tem que estar muito atento às próprias atitudes com relação ao idoso, ao Uhum. envelhecimento pessoal. Então, se eu acho que é uma tristeza envelhecer, que não tem nada de bom em ficar velho, de que Deus me livre, Uhum. doença, perder pessoas, né, não ser tão ativo no trabalho, isso vai impactar muito. Então, de fato, assim, talvez se eu desejo trabalhar com idosos, né, primeira coisa eu tenho que me olhar. Eu estou preparada para trabalhar? Né, assim, do ponto de vista pessoal, né? E Uhum. às vezes eu também vou precisar de psicoterapia para lidar com as Que é uma minhas pergunta extremamente distorções. pertinente, né? Exato, exato. E depois pegar para ler sobre envelhecimento, né? E muito com esse entendimento de que não é uma transposição da clínica com adultos. E eu gosto muito de falar isso, Paulo, porque às vezes a gente dá um bug na cabeça mesmo de, mas será que não é só fazer essa técnica, né? Vou trabalhar com resolução de problemas com adultos, trabalho com idoso. Uhum. Mas quando a gente fala da infância, todo mundo tem muito claro que há uma série de diferenças da forma de atuação, de adaptação do psicólogo com crianças, do psicólogo com adolescentes, na sua linguagem, né, e tudo mais. Mas quando chega idoso, acha que é a mesma fase da vida, né? Então, assim, Uhum. essa não preparação dos psicólogos também acaba impactando, às vezes, nem ter busca. Porque, às vezes, quando o médico encaminha ou quando o idoso busca,
não é oferecido um bom atendimento. E aí isso faz com que, né, a gente acabe atrapalhando a própria profissão, do tipo de realmente confirmar de que não adianta para nada. Né? Mas muitas das vezes não é porque não adianta para nada, é porque de fato não há um preparo por parte do psicólogo, né? E aí, esse capítulo, assim, ele vem um pouco com essa ideia também de vamos começar a falar um pouco mais aqui no Brasil, porque às vezes internacionalmente isso já aparece mais, de que a gente precisa buscar por práticas baseadas em evidências. Se eu for trabalhar em TCC com idosos, vamos parar de buscar só também práticas baseadas em evidências para depressão, sem olhar a faixa etária que aqueles estudos foram desenvolvidos, que aí muitas das vezes vai ser aquilo. A média de idade era 40 anos, era 35 anos, e aí eu já estou em prática baseada em evidência, bacana, só que não para minha população-alvo. Estou olhando uma outra população, que às vezes para mim não vai valer, né? Então, esse capítulo começa a trazer um pouquinho essa discussão também, né? E quais são os dados que hoje tem, né, os atualizados, né, do efeito da solidão, que é uma condição contextual que a maior parte dos idosos passam, de certa forma, né? Claro que é depender da cultura, alguns mais, outros menos, mas aqui particularmente falando da nossa realidade brasileira, a gente sabe que os idosos vão ficando cada vez mais reservados em casa na medida que vão envelhecendo, né? E de certa forma isso vai promovendo um isolamento social, isso promove a solidão, né? Em tempos de pandemia de Covid-19, o que dizer ainda, né? Qual que é o impacto da solidão, né? O que as pesquisas dizem, Eduarda? Eu acho que essa pergunta é ainda mais pertinente, de fato, no cenário que a gente está vivendo, né? Então, a gente precisa ficar muito atento, porque a principal medida de evitação do contágio da Covid é um fator de risco para depressão. E que é o isolamento social. E é um fator de risco para o desencadeamento, para a piora de diversas outras questões de saúde, principalmente pensando em idosos, né? O isolamento é uma bomba para todo e qualquer problema, né? Essa que é a verdade, né? A gente fala de depressão, né? Mas o fato é que... Exato. Às vezes questões cognitivas, assim, pensando na cognição de idosos, né? Às vezes idosos que estavam no estágio inicial de demência, o fato de ficar muito em casa, não estar socializando, né? Quem está seguindo direitinho as recomendações e tudo, isso pode, inclusive, acelerar o processo de degeneração cognitiva, né? Então, assim, a gente está, de fato, vivendo algum conflito, assim, tendo que seguir, claro, as medidas de recomendação, mas tendo que ter um olhar atento para essas outras questões, né? E aí, nesse sentido, o isolamento social ele pode acabar impactando também no aumento da prevalência de solidão entre idosos. E a solidão, né, ela vem aí também como um fator de risco, né, para depressão, mas também como um fator de risco para o aumento de mortalidade entre idosos, para a piora de outras doenças clínicas, digamos assim, e também para a piora de transtornos psiquiátricos, né? E tem alguns estudos, já não é tão antigo os estudos sobre solidão relacionando solidão em idosos, não. Então a gente tem algumas coisas ainda mais recentes, principalmente quando a gente pensa numa intervenção, tá? Mas os custos que poderiam ser evitados se os profissionais da área da saúde, de maneira geral, não só psicólogos, passassem a investigar esse tema, seriam muito reduzidos pelas diversas consequências que advêm da solidão. E aí é importante a gente pensar que a solidão ela é uma percepção subjetiva, entende? Então a pessoa pode sim, de fato, se você numericamente quer perguntar quantas pessoas, né, a senhora tem como rede de apoio, por exemplo, se a senhora passar mal, quem que você poderia ligar, mesmo que numericamente ela tenha uma rede de suporte social que a gente considerasse bacana, uma rede de amigos que ela possa conversar, vai muito de uma percepção subjetiva. Então, se ela mesmo tendo esse número, ela se sente sozinha, né, ela se sente isolada,
isso já é considerado, isso é o que é considerado solidão, e a gente já deveria, dentro da área da saúde, ficar com um olhar atento, talvez já nesse caminho, por exemplo, encaminhar para um psicólogo, para uma psicoterapia, por talvez estar relacionada a distorções cognitivas, né? Então, do porquê que está se sentindo sozinha, mesmo tendo outras pessoas, o que está acontecendo, ou se não tem distorção cognitiva, né? A gente poder identificar outras questões e poder trabalhar para a busca de relações mais que satisfaçam mais afetivamente, que a pessoa, que a idosa, o idoso se sinta mais acolhido, né? Então, a gente deveria muito incluir nas nossas anamneses, e aí eu digo a gente, os profissionais da saúde de maneira geral, lá na UBS, né, o clínico, perguntar mais sobre isso, né, para a gente poder atuar a nível mais preventivo. Né? Então, se isso já está sendo identificado, já vamos atuar antes de um quadro depressivo se instalar de fato, porque aí as consequências vão sendo cada vez mais danosas, né? O tempo de recuperação maior. Então, de fato, a gente está num momento assim, muito, muito importante para discutir uma série de questões com relação aos idosos e da gente se profissionalizar para poder atender, né? Que não adianta também a gente bater nessa tecla do quanto que a psicoterapia pode ajudar e a gente não... Quando eles buscarem, a gente não está pronto para atender. Não está pronto, né? No capítulo do livro de vocês, né, é importante falar, a doutora Eduarda escreveu em coautoria, né? Quer falar sobre isso, Eduarda? Sim, a gente escreveu esse capítulo com a Carmen Beatriz Neufeld, né, que eu imagino que já seja bastante conhecida entre os estudiosos da TCC, e a gente escreveu também com o Leopoldo Raposo, né, ele é do Nordeste, né, trabalha numa universidade também no Nordeste, ele trabalha muito com o tema dos idosos, está trabalhando recentemente com atenção primária também, pensando como que a atenção primária também pode contribuir aí ativamente, né, para trabalhar a saúde mental de idosos e o papel de psicólogos ou de outros profissionais. Então, é uma turma... No capítulo a gente pode explorar um pouquinho isso, tanto a discussão específica de TCC, quanto a TCC com idosos, e aí o destaque que a gente deu para a solidão, muito em articulação com esse momento. E a gente finaliza também o capítulo falando de possibilidades de atuação com idosos, nesse momento, mas não só nesse momento, via tecnologia de informação e comunicação, né? Então, atendimento online, atendimento por telefone, né? Aquelas intervenções auto-administradas. Então, tem alguns estudos, não no Brasil ainda, publicados, mas internacionalmente, de alguns idosos poderem acessar alguns módulos de intervenção no tempo deles, em casa, né, que são aquelas intervenções auto-administradas. Então, me chamou a atenção no capítulo, né, que vocês colocaram lá que em 2007 o Psychology and Aging fez uma edição especial sobre práticas baseadas em evidências, né, e com essa população de terceira idade, né. Então, foi de certa forma um marco da psicologia, da psicoterapia baseada em evidências, né, para essa população, né. Vários artigos ali, né, trouxeram a público, né, uma série de assuntos e conhecimentos já bastante especializados. Eu queria que você falasse um pouco o que esses artigos aí, a maior parte falou, né, o que foi notável para você e que você pode estar compartilhando aqui com a turma. Isso foi um movimento da APA, acho que bastante importante para o momento, né, quando eles tiveram uma ação conjunta de escrever sobre práticas baseadas em evidências em geral, e o olhar atento de colocar o público idoso, né, de ter uma sessão específica para isso. E aí a gente teve, então, a escolha por trabalhar com insônia, que é um problema de sono que é de alguma forma comum entre idosos, distúrbios comportamentais na demência. Então, por mais que a intervenção não fosse ali, né, a meta-análise que eles fizeram para ver os estudos com base em evidência e tudo, para a gente poder
colocar na clínica, por mais que esses distúrbios comportamentais da demência não seja a intervenção especificamente com idosos, vai ser com os cuidadores, eles acabaram incluindo porque muitas das vezes os próprios cuidadores são idosos. Então é muito comum que seja, por exemplo, a esposa, a cuidadora do esposo que está com demência, que seja às vezes uma filha, né, um filho de 60 anos cuidando do seu pai de 80, né, então acaba, muitas das vezes, cuidadores são familiares e acabam sendo ali também esposo, esposa, e aí fizeram desse também, de depressão, de ansiedade, e aí, assim, eles fizeram práticas baseadas em evidências em geral, né? Mas o que a gente consegue ver é que em todas essas condições clínicas, digamos assim, a TCC estava presente e estava presente com uma série considerável com uma quantidade, se comparado às outras abordagens, às outras denominações que eles deram, com um arcabouço importante. E de lá para cá, né, isso foi em 2007, de lá para cá a gente tem uma série de novas meta-análises sendo feitas, sendo atualizadas, né, reforçando as estruturas, quais são as técnicas que acabam contribuindo, e também permitindo com que a gente olhe para o que ainda está faltando, né? Então, por exemplo, tem umas produções recentes de meta-análise em TCC com idosos com depressão, de práticas baseadas em evidências, mas aí já focado em TCC, que eles mostram para escassez de estudos de intervenção com idosos com depressão e comprometimento cognitivo, que acaba sendo algo relativamente comum em idosos que têm depressão, ter também um comprometimento cognitivo, que afeta cerca de 40% dos casos. Então, a gente ainda cai para aquele outro funil, de que não é só ser prática baseada em evidências em depressão com idosos. Se eu estou falando de um idoso com comprometimento cognitivo, não dá para eu vir com técnicas, com ferramentas muito cognitivas. Sim, sabe? Imagina, de focar você entrar num questionamento socrático, a depender com quem que você está conduzindo, identificação, né? De pensamento, questionar pensamento, reestruturação cognitiva, não vai ter tanta melhora para o paciente. Então, talvez nesses casos, né, eles indicam muito estratégias mais comportamentais para poder ter resultados mais benéficos, né? E aí em diversas meta-análises, né, sobre práticas baseadas em evidências com idosos, eles mostram que uma das técnicas que é muito utilizada e tem muitos resultados é a de resolução de problemas, num enfoque bastante concreto, bastante objetivo. Então, qual é o meu problema? Vou escrever diretamente ali, né, quais são as soluções possíveis, vamos escrever, vamos estruturando, e muitas das intervenções acabando fazendo uso desses recursos, né? Tem algumas curiosidades, né? Vou comentar uma delas que me veio aqui na lembrança, de que eles observaram que o relaxamento muscular progressivo, né, que é muitas vezes usado em situações de ansiedade e tudo, né? Independente da faixa etária, mas aí com idosos, para esses idosos com problemas mais articulares, então reumatismo, artrite, que a tensionar e soltar, na verdade, não geraria um relaxamento, ia gerar mais dor, né? Então, assim, os quadros de dor são mais presentes em idosos do que em outras faixas etárias e tal. Então, até isso a gente tem que ficar atento. Porque, às vezes, é uma técnica que é muito utilizada, muito estudada, mas para aquele meu paciente, e aí pensando nos idosos de maneira geral, eu já vou ter que ter um olhar atento sobre essas questões reumatológicas e saber de quadros de dor associado a isso. Eles viram que fazer só guiada, só falando, se imagine tensionando a mão e agora relaxando. Só de falar, sem pedir para o idoso fazer, já teve os mesmos benefícios de fazer. Só que aí, o que eu vou pensar? Esse idoso tem que estar com a cognição preservada, porque ele vai ter que só se imaginar fazendo aquilo. Então, tem todos essas particularidades que a gente tem que considerar. Mostra, né, de forma bastante inequívoca, né, o quanto que é uma psicoterapia bastante interdisciplinar, né? Sim, muito, Paulo.
um psicólogo que trabalha com idosos, ele vai ter que conhecer um pouco do papel da geriatria, Uhum. da Sim. importância da fisioterapia para idosos, às vezes, né, da fono. Você vai estar trabalhando de fato numa rede, porque essas questões de saúde, elas aparecem muito mais Tudo, na né? E o ser velhice humano do é que em isso, né? outras fases Uhum. etárias. E me Ainda conta. que tem gente que fala assim, mas isso a gente tem que questionar questões de saúde em qualquer faixa etária. Sim, com certeza. Só que na A velhice, relevância. a presença é muito maior, e o impacto na vida é muito maior. Então, às vezes, você vai estar trabalhando ali uma questão de autoimagem, mas é autoimagem de um efeito colateral, Não é de efeito colateral, me fugiu a palavra. Por exemplo, uma pessoa que teve AVC e aí não conseguiu recuperar, por exemplo, toda a alteração na face, e aí desenvolveu um quadro de autoimagem, tudo, mas Uhum. com relação à questão do AVC. Mas já recuperou os movimentos e tudo, então a gente vai ter que conhecer até essas doenças que são mais comuns na velhice, Uhum. né, o impacto daquilo, para a gente poder, de fato, conversar numa linguagem que a gente mostra que a gente está entendendo o que está sendo Uhum. falado, Uhum. né? Bacana, bem bacana. Me conta, o que que são, né? O que que é o tratamento cognitivo comportamental para quem está assistindo a gente, né? É claro que são os protocolos, né? Os manuais muito provavelmente orientados para essa população. Mas o que que seriam mais ou menos, né? Os componentes, né? Comuns dentre esses protocolos e manuais que se utilizam no tratamento com idosos? Bom, acho que a gente pode pensar aí, principalmente focando em questões relacionadas à depressão, mas independente do quadro clínico, Uhum. né? Mas talvez assim, particular mais com capítulo mesmo. É, a gente vai ter quatro grandes linhas de atuação, né? Nessa parte comportamental diretamente, na parte cognitiva, na parte emocional e de habilidades sociais. Então, às vezes vai chegar aquele idoso que ele está ativo, né? Então, não teria tanto essa ideia, por exemplo, no quadro de depressão, não preciso trabalhar ativação comportamental porque ele se mantém ativo, né? A questão cognitiva, claro, aí é importante também trabalhar, mas às vezes ele tem compreensões também boas, às vezes ir para um enfoque mais de habilidades sociais, então uma Uhum. dificuldade de se expor, de, Uhum. de, de socializar mesmo. Então a gente meio que olharia para esses quatro componentes aí para ver qual que a gente conseguiria principalmente iniciar um tratamento, de modo que pensando naquilo que a gente conversou, né? Se tem algum comprometimento cognitivo, eu já vejo que eu não consigo ir por essa linha de frente. Às vezes, né, tá num quadro de depressão tão mais grave que eu questionar pensamento, identificar isso não vai contribuir, então eu começo por um viés comportamental, ou se tem algum quadro de declínio cognitivo. Então a gente vai se estruturando nesses quatro grandes grupos, Uhum. vendo onde eu consigo começar para já dar um alívio ali mais momentâneo que é possível para o idoso naquela hora, para eu seguir nesses outros caminhos. A gente tem também algumas alterações que eu acho que é interessante da gente falar na conceitualização cognitiva. Tem alguns autores que vão sugerir algumas adaptações à conceitualização cognitiva padrão, sabe? De, por exemplo, incluir questões ali bastante fortes da saúde, e a Uhum. saúde permeando tudo. Então, se eu estou com Não um haveria de quadro ser de dor. diferente, né? Exato, né? Às vezes é um quadro depressivo que surge depois do diagnóstico de uma doença clínica, né? Ou então é uma doença clínica que agrava os sintomas depressivos. Essas relações bidirecionais, elas acabam acontecendo muito na velhice também. E aí eles falam, então, de ter muito clara essa relação da saúde, ela impactando em cognição, impactando em comportamento, ela tendo ali uma base, né? Então, por exemplo, dependendo, dependendo de algumas doenças, algumas exposições, eu não vou conseguir fazer, porque eu vou ter uma série de limitações por causa da doença. Então, o quanto que a gente tem que ficar atento, acrescentar também nessa conceitualização cognitiva as crenças de coorte, que seria tipo as crenças da época que esse idoso nasceu, se desenvolveu, então Uhum. época de adolescência. Então,
o que que era dito naquela época. Então é muito comum hoje em dia, principalmente a gente conversa com pessoas mais novas, né, alunos de graduação da psicologia, né, já tem uma compreensão muito diferenciada do papel da mulher, do papel do homem, Sim, nas sim. relações e tudo, mas muitas das vezes a idosa que busca psicoterapia, às vezes ela nem vai ver isso de uma forma ruim, não, né, ela aprendeu que a mulher deve se dedicar à família, à casa, o homem é o que sustenta a casa e tudo mais. E aí, às vezes, até esses conflitos de geração, né, e às vezes do psicólogo querer imbuir uma coisa no paciente que ela nem tem, Nunca e o foi uma quanto que é questão, né? importante. Nunca foi uma questão, tá buscando por outra coisa. Uhum. E isso mostra, né, quando esses autores sugerem colocar as crenças de corte na conceitualização cognitiva, é muito para a gente conhecer também como é que era a época Uhum. naquele momento, né? Então, tem um caso clássico, assim, da gente pensar de exemplo de uma idosa que ela foi criada dessa maneira, né, para cuidar da família, dos filhos, que é o retrato de muitas idosas e de muitas mulheres, infelizmente, né? Uhum. E aí ela se vê no momento que o esposo faleceu, ele tinha adoecido, ela tinha cuidado dele por muitos anos, mas acabou falecendo. Os filhos já tinham sido bem cuidados, já estavam casados, fora de casa. E aí a reflexão que vem pronto, já fiz tudo que eu tinha que fazer, Uhum. que me disseram que eu tinha que fazer. Então, nesse momento, ela chega na terapia já sem sentido de vida, porque tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. E aí, quanto que essa construção, né, de o que descobrir a partir de agora, né? Amizade, ela nunca tinha desenvolvido, né? Então, desenvolver a amizade, poder ir na casa de uma vizinha tomar café, poder frequentar algum grupo que seja da igreja, né? Fazer parte de grupo da igreja. Então, assim, e a gente só consegue ter um olhar empático e entender de fato isso quando a gente conhece o momento histórico que ela nasceu. Então, por exemplo, nasceu em 1930, como é que era a época Uhum. naquele momento. Então, acaba sendo muito importante isso também para a gente montar essa conceitualização cognitiva. Que de certa forma não foge do contexto, né? De mostrar, olha, esses pensamentos, essa forma de entender o mundo, ela se formou num histórico, né? Em que contexto, o ambiente, o tipo de interações e socialização era totalmente diferente do que é hoje, né? Exatamente. Parece Teve algo uma fundamental, idosa. mas como você está falando, se foi até elencado como critério para desenvolver uma linha de corte de Aham. pensamentos, é porque é algo que talvez a maior parte dos psicólogos, né, se não tivesse algo tão manualizado, não tivesse de outra forma sensível. Aham. Eu atendi uma idosa, na época que ela buscou por terapia, foi a neta que Uhum. identificou que a avó estava diferente e tal. Então, a neta que leva ela para psicoterapia, porque isso ainda é muito comum, né? Chegar por encaminhamento médico ou de familiar, filhos e netos que percebem. Na minha prática clínica, né? Então, é um recorte, mas a busca pelos idosos é muito menor ainda, mas Uhum. que a gente acha, né, que isso tende a crescer. Mas aí uma das questões que ela trouxe que estavam impactando muito ela é o fato da neta estar morando com uma outra mulher. O Uhum. quanto que era difícil aquilo. E ela demorou a conseguir falar em psicoterapia, né? Porque, de fato, ela tinha 83 anos, então ela vem de uma época que era muito diferente, Uhum. né? E quanto que a gente foi trabalhando essas questões e tal. Então, da gente compreender bem, né? De, de todo aquele sofrimento, toda aquela construção de que vem de Uhum. uma época que era muito distinta, né? Então, vocês estão vendo a importância de tudo que a doutora Eduardo está falando aqui, né? Você, terapeuta, né, que está interessado em atender, né, ou aprofundar seus conhecimentos em prática baseada em evidências em TCC para estar atendendo o seu cliente idoso, ou iniciar nessa aventura, né? Porque é uma população que está crescendo no Brasil, estamos envelhecendo e eu acho que essa situação de pandemia de Covid mostrou mais do que nunca, né? O quanto que essa população esteve desguarnecida, né? É verdade que agora a maior parte já está vacinada, né? Mas de certa forma, né, o grau de sofrimento e afastamentos familiares foi grande. O capítulo está muito bacana, tal. Não tenho dúvida que vocês vão adorar, né?
invariavelmente você vai pegar clientes, nem que você não se especialize, né? Mas invariavelmente, Eduarda, o terapeuta acaba pegando... Vai aparecer na tá? sua clínica. Para quem não conhece ainda o livro, tá? O livro é esse aqui que eu vou projetar para vocês. Transtornos psicológicos, terapias baseadas em evidências. Estou eu e a doutora Juliana Abreu, né, como organizadores. Cada capítulo é um problema diferente e um grupo de autores especialistas diferente. O livro é um livro internacional, então temos autores de diferentes países, né, Espanha, Venezuela, Paraguai, Argentina, Brasil. Então está muito bacana, e esse capítulo de TCC em terceira idade, para os problemas do envelhecimento, ele está imprescindível para todo e qualquer terapeuta que se diga a sério queira trabalhar em TCC ou terapia comportamental junto dessa população. O livro está disponível para venda no site da Amazon, tá? Para nossa felicidade, tem batido o primeiro lugar em alguns rankings de vendas da própria Amazon, né? Como o primeiro mais vendido. No próprio site da editora Manoli, vocês encontram, já tem, inclusive essa semana entrou também para venda o formato para e-book, né? Os que fazem questão de ler e-book já tem disponível também para Kindle. E outros sites de revenda de livros também vocês já encontram facilmente aí disponível, né? Para vocês pedirem o livro de vocês aí. Vou aproveitar o ensejo aqui, tá? Para divulgar alguns cursos que a gente vai estar realizando aqui, iniciando pelos próximos dias, agora em maio. O primeiro é o treinamento intensivo em ativação comportamental, tá? Que é um treinamento de 4 dias, em que aprende a trabalhar junto do nosso manual de ativação comportamental, o manual que foi publicado em 2020, pela própria editora Manoli, chama-se Ativação Comportamental na Depressão, esse livro. E ali a gente vai estar ensinando a fazer uma caracterização comportamental da depressão, pensando as intervenções, né, projetando as intervenções de forma estratégica, né, com os nossos depressivos. Nesse treinamento vão aprender a lidar com escalas, vai aprender a fazer algumas intervenções clássicas, vai aprender a entender a depressão também sob um ponto de vista psiquiátrico também, tá? Então a gente tem toda uma conversa com a psiquiatria, já que a ativação comportamental foi um tratamento específico associado historicamente à depressão. Muito roleplay, tá? Então tá muito bacana, e de fato, né, a maior parte dos profissionais que passaram com a gente para aprender a atender a ativação comportamental tem relatado aí que o curso fez muita diferença. Outro curso também que eu gostaria de estar apresentando para vocês é a formação em terapia comportamental. Tá? Esse curso tem foco nas terapias de terceira geração, ativação comportamental, a psicoterapia analítica funcional, a terapia comportamental dialética, a terapia de aceitação e compromisso, só para citar. E está muito bacana, um curso anual, um encontro de aproximadamente uma vez por mês. É um curso online, tanto quanto o treinamento, importante falar, tá? E todos estão convidados aí do site do IAC, vocês conseguem acessar facilmente a proposta do curso. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo hoje da doutora Eduarda, tá? Mas desde já estão convidados aí, tá? Se quiserem se inteirar um pouco da ementa, fique à vontade, e nós estaremos abertos para tirar as perguntas aí, né? Todas as dúvidas que vocês tiverem, mandem as perguntas de vocês. Doutora Eduarda, né? Considerações finais. Bom, na verdade eu só queria agradecer. Eu queria agradecer pelo espaço no livro, o espaço de poder falar aqui, porque na verdade, de fato, né, no Brasil, se a gente comparar talvez com outros países que produzam um pouco mais, a parte do envelhecimento ela vem sendo muito negligenciada, né? Então, não raro a gente vê diversas especializações, né? Vou falar de TCC, que eu conheço um pouquinho mais do que especializações em terapia comportamental, né, diretamente. São raras as que têm um módulo sobre idosos, TCC com idosos, né? Então, assim, a gente acaba não se aprofundando também, né? Então, se tem lá medicina com a área da geriatria, enfermagem com enfermagem gerontológica, e a gente ainda está um pouco aquém nesse caminho, né? Como você comentou aí, as estimativas que a gente tem,
torço do fundo do meu coração para que a pandemia não tenha alterado tanto, apesar de já ter alterado um pouco, mas as estimativas que a gente tem é que para 2040 a gente vai ter mais idosos do que crianças e adolescentes até 14 anos. Então a gente tem uma inversão bastante importante. E se a gente continua ignorando o envelhecimento do nosso país, a gente está ignorando oferecer bons tratamentos, oferecer o que de fato a gente pode oferecer. Então, como é bom ter um espaço para a gente poder falar mais sobre esse tema, né? Então, só agradecer e dizer que tem práticas baseadas em evidências, tem muita coisa boa, não vamos fazer só o que a gente acha que é, vamos se aprofundar, porque a gente pode fazer um trabalho maravilhoso. O tema é interessantíssimo, né? E o jeito que você expôs aqui tá muito detalhado, tá bem bacana. E sim, de fato, né, eu acho que deixou de ser um luxo, uma obrigação do terapeuta ter esses conhecimentos, né, de práticas baseadas em evidências, né, aos problemas do envelhecimento. Eduarda, mais uma vez, muito obrigado, tá? Tua participação aqui. Vai ficar gravado também, né, para quem não conseguiu assistir hoje, vai estar disponível no Watch do Facebook, vai estar disponível no IGTV do Instagram, vai estar no nosso canal do YouTube, enfim, vocês vão assistir pela mídia que vocês acharem melhor, pela rede social que vocês mais gostarem, tá? Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, gente. Obrigado por vocês estarem com a gente até agora nesse bate-papo. Então, um grande abraço. O próximo programa tá terça-feira às 16 horas. Não se esqueçam, tá bom? Mais tardar amanhã a gente já está lançando aí o que vai ser o tema, quem que vão ser os convidados. Ainda sobre o livro, logicamente. Um abraço.